Então, minha gente, boa tarde. Meu nome é Grace. Eu sou coordenadora do Programa de Saúde da Família. Na verdade, são dois programas, Multiprofissional em Saúde da Família e de Medicina de Família e Comunidades Integrados aqui na Bahia, Salvador, Camaçari, Dias d'Ávila. Estou aqui hoje como representante, como parte do colegiado gestor, né, do Fórum de Coordenadores. A gente está imaginando que muita gente que está aqui hoje é a primeira vez que participa do encontro, então a gente vai apresentar bem brevemente o que é esse Fórum de Coordenadores, como é que ele funciona, como é que a gente se organiza ou tenta se organizar, o que é que a gente vem fazendo junto ao Movimento Nacional de Residência, junto aos outros fóruns, e com isso eu vou apresentar bem brevemente primeiro a programação de hoje de tarde, tá? A gente está feliz que a gente conseguiu uma quantidade de inscrições bem significativa, né? Esse ano tem mais de 4.000 pessoas inscritas no encontro, e coordenadores a gente teve em torno de 190 inscrições. Esse formato digital nos limita em vários aspectos, principalmente no aspecto afetivo, né? Por outro lado, permite uma amplitude maior, né, na participação das pessoas de todos os lugares do Brasil. Bom, esse espaço de hoje, a ideia é que a gente possa, nesse primeiro momento, compartilhar com todas que estão aqui, todas e todos, um documento que a gente começou a construir no Encontro Nacional de Natal, que ocorreu em outubro do ano passado, que é um documento organizador do Fórum de Coordenadores, que diz quem somos, para que somos, quais são os nossos princípios, né, para que a gente possa fazer um alinhamento inicial entre as pessoas que estão aqui hoje, participando com a gente. A gente vai ter um momento hoje também de apresentação de duas experiências de organização loco-regional, uma da região sul, que agrega os 3 estados da região sul, e outra do estado de Pernambuco, que é mais estadual, né, que é uma organização estadual. São duas experiências diferentes, porém bem potentes, que já estão acontecendo aí, já estão em andamento, que são formas de organização loco-regional para que sirvam de inspiração para a gente, já que uma das nossas metas, né, uma das nossas propostas de organização é o fortalecimento desses fóruns loco-regionais. Então, a gente vai ter um segundo momento hoje à tarde ainda, de se dividir em pequenos grupos. A gente vai apresentar para vocês como é que a gente pensou essa divisão em pequenos grupos, seguindo mais ou menos uma lógica regionalizada, porém sem compromisso com a distribuição geográfica, né, do nosso país, das regiões do nosso país, e sim por quantidade de pessoas envolvidas, possibilidade de condução. Então, a gente fez uma divisão de grupos seguindo mais ou menos critérios regionais, mas não necessariamente, né, as regiões geográficas. E depois a gente vai voltar para cá para fazer um fechamento. E o som tá ruim, é isso, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá um pouquinho cortado o teu som, Grace, para mim tá ótimo, Grace. Ah, tá. Vou só diminuir um pouco, então. E aí, um terceiro momento, a gente volta para cá, para construção e alinhamento da nossa agenda política, né, para o próximo período aí, até o encontro do ano que vem, os próximos passos que a gente vai construir, né, para a organização do fórum. Então, a gente achou que era importante, no dia de hoje, dar uma ênfase grande na construção das nossas diretrizes para a organização loco-regional, tá? Então, por isso que a gente vai se dividir nesses pequenos grupos, para a construção de algumas diretrizes, de alguns entendimentos mesmo de como que a gente pode se organizar loco-regionalmente para nos fortalecermos politicamente nos estados ou nas regiões, e
pensarmos formas dessa comunicação entre a gente acontecer de maneira mais fluida, para que a gente possa não só se fortalecer politicamente, mas também pedagogicamente, tecnicamente, na forma de fazer gestão dos programas de residência, que talvez seja uma das nossas maiores angústias e necessidades do cotidiano, né? A gente sabe que muita gente tem uma expectativa, a gente sabe da solidão que muitas vezes, estar nesse lugar de coordenação de programas de residência, então a gente sabe que existe uma enorme expectativa da gente conseguir compartilhar as nossas experiências, nossas dificuldades, a gente poder falar de uma série de coisas que a gente vive no nosso cotidiano e muitas vezes a gente não tem com quem conversar. Então a gente vem para os encontros com essa expectativa, muitas vezes, né, de fazer essa troca, de encontrar os nossos pares. Antes mesmo de começar, a gente estava aqui trocando figurinha, né? Enquanto estava sem o som, estava resolvendo essas questões, a gente estava aqui conversando e, enfim, compartilhando isso que a gente sabe que é da nossa necessidade mesmo de troca. Mas, tendo em vista as limitações, né, que a gente encontrou para a realização desse espaço, a gente vai dispor do chat, né, do bate-papo aí das lives para a gente poder trocar um pouco, mas também a gente tem expectativas de estruturar algumas estratégias de comunicação e de encontros regulares entre a gente para dar conta dessa demanda, desse volume de dificuldades que muitas vezes vão para os grupos, né, seja os grupos regionais ou o grupão lá nacional que reúne muitos de nós, e que muitas vezes as coisas se repetem ou a gente não consegue dar conta de todas as dificuldades, tem divergências na forma de condução. Então, a gente tem pensado algumas estratégias para fortalecimento dessa interlocução nossa, desse compartilhamento, que infelizmente a gente não vai dar conta de fazer nesse encontro. Então, hoje, o objetivo da gente é apresentar o nosso documento orientador do Fórum de Coordenadores, que eu vou fazer agora há pouco, que a gente começou a construir em Natal e que ele precisa ser qualificado, ele precisa ser atualizado. Depois a gente vai apresentar as experiências regionais de Pernambuco e da região sul, e depois a gente vai se dividir em grupo para construir essas estratégias de organização loco-regional, e por fim a gente volta para a construção da nossa agenda política. Certo? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, Beth está ajudando nesse acompanhamento, os outros colegas que estão aqui também estão acompanhando, então vocês podem ir colocando as questões de vocês nesse espaço e a gente vai tentando minimamente fazer esse diálogo, tá bom? Posso seguir, Beth, apresentando o plano do diretor do fórum? Tem alguma questão aí em relação a essa proposta de organização? Beth? Tudo bem, Grace. No chat só tem mais colocações relativas a aspectos de comunicação mesmo. Tá. Bom, então eu vou compartilhar. Ok. Oi, Beth. Tudo bem, tudo bem. É só para mim que está duplicado, mas eu vou resolver. A gente está com um delayzinho, né? Bom, eu vou compartilhar aqui um documento com vocês. Vamos ver se eu consigo. Ué, peraí. Achei. Ai, gente, só um minuto, tá? Desculpem. Tô me batendo aqui com compartilhamento.
Será que se eu mandar pelo WhatsApp para alguém, eu consigo ajuda? Não está aparecendo o documento do Word. Se quiser mandar para mim, eu posso tentar. A gente pode inverter também. Talvez a Tayane já possa começar a apresentação, que a dela ela já testou. E aí depois a gente faça essa outra aqui, tá, Grace? Eu acho que a ordem vai interferir tanto. Eu acho que interfere, Ana. Porque pode ser que tenham pessoas que estão tendo contato com o fórum pela primeira vez. Então, é bom fazer essa introdução. É bom ter Né? Ó, peraí, eu acho que eu vou conseguir agora. Vocês estão me vendo aí, né? Pronto, vocês estão vendo a tela? Sim, tranquilo. Sim. Ah, joia. Eu acho que tu pode maximizar, Grace. Não, acho que lá em cima nele. É o documento no Word, não dá para fazer. Não, eu acho que mais para a direita. Deu? Tá bem. Tá bom assim. Acho que deu, né? Sim. Pronto. Gente, como eu havia dito, esse documento a gente fez uma minuta, né? As representantes que estavam até o ano passado fizeram uma minuta, e aí a gente apresentou no encontro do Fórum de Coordenadores no ano passado, e a gente foi fazendo alterações e terminou que está ainda um documento bruto que a gente pode ainda qualificar, certo? Então, mas é um documento que já tem uma consistência, que já representa um acúmulo de alguns anos, né, de discussão que esse fórum vem fazendo em torno da nossa pauta, tá? Eu vou passar aqui, essa foi a logomarca do Fórum de Coordenadores que o pessoal da organização desse ano propôs, criou, e aí eu vou passando aqui, tá bom? Beth, se tiver questões no chat aí que exija alguma interrupção, você pode falar que eu paro aqui, beleza? Bom, esse documento eu já atualizei com a data de hoje, e aí o que que nós somos, né? O Fórum Nacional de Coordenadores é a instância colegiada que compõe o Movimento Nacional de Residências, né? Então a gente entende que o Movimento Nacional de Residências é composto por uma série de sujeitos, inclusive os 4 fóruns, né? O Fórum Nacional de Coordenadores, de residentes, de tutores e preceptores e dos apoiadores das residências, que são as pessoas que são gestoras, que são pesquisadores, que estão envolvidos, né, com a pauta das residências, também compõem esse movimento. Fora o Conselho Nacional de Saúde, entidades como Rede Unida, enfim, vários outros sujeitos implicados com a saúde coletiva, com a formação para a saúde, que compõem esse movimento nacional. Tá? E o Fórum Nacional de Coordenadores é essa organização nossa aqui, dos coordenadores, que tem como propósito a organização política, social e pedagógica dos coordenadores de Corema e de programas de residências em áreas profissionais, na defesa do Sistema Único de Saúde e da formação na modalidade de residência, dentro dos princípios da educação permanente, educação popular em saúde, participação popular e interprofissionalidade. Aqui a gente construiu uma série de princípios orientadores do Fórum, que fazendo uma revisão, né, desse documento, foi que eu vi que tem algumas coisas aí que são importantes, que devem permanecer no nosso documento, mas que talvez a gente não mantenha como princípio, talvez eles tenham que ser reposicionados, mas não vamos pensar agora na organização desse documento e sim nos propósitos, né, do que ele traz para esse espaço nosso, para essa organização nossa. Então, a gente colocou como princípios orientadores do Fórum. 1. Defesa irrestrita da soberania e protagonismo nacional na gestão das nossas políticas e riquezas. Defesa da saúde como direito social, direito este que deve se efetivar através das políticas públicas intersetoriais. Luta pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde como política pública e universal na garantia do cuidado integral à saúde de todas as pessoas em solo brasileiro, com crescimento progressivo do seu financiamento.
Defesa da educação pública com garantia de recursos humanos, estruturais, financeiros e políticos para que as universidades cumpram com seu papel social de formação, pesquisa e extensão com autonomia. Defesa da educação superior de qualidade voltada para as necessidades da população. Reconhecimento de que o sistema de saúde deve ser ordenador e orientador da formação em saúde. A educação permanente em saúde deve ser colocada como eixo transversal que orienta a formação, devendo-se valorizar as iniciativas de âmbito municipal e locorregional para a organização da formação para o sistema de saúde. Reconhecimento dos espaços de trabalho como espaço de formação e produção de conhecimento. Valorização da formação em saúde pelo trabalho, com garantia da dimensão pedagógica crítica, reflexiva e que promova o protagonismo dos sujeitos da formação. Defesa das residências financiadas com recursos públicos que se realizem essencialmente no SUS e para o SUS. Os currículos devem ser orientados de modo a desenvolver competências norteadas por princípios éticos, voltados para a transformação das práticas de cuidado e gestão, com foco na integralidade, na articulação da rede de serviços, respeitando os direitos humanos e das minorias, e os saberes de todas as profissões e saberes populares, com foco na ampliação da autonomia dos sujeitos, comunidades e interprofissionalidade. Defesa da gestão participativa como diretriz para o funcionamento dos programas de residências e instâncias do SUS. Construção e implementação da Política Nacional de Residências e reconhecimento das desigualdades estruturais da nossa sociedade, sobretudo as desigualdades raciais e de gênero, e, portanto, nosso dever em criar mecanismos de reparação para a garantia de acesso das populações negligenciadas aos programas de residências e aos serviços de saúde. Esses foram os princípios que a gente elencou, né, naquele momento, e aí a gente colocou como objetivo desse fórum integrar os coordenadores de Corema e de programas de residências para o fortalecimento do Movimento Nacional de Residências, contribuir para a organização e manutenção dos encontros nacionais, ser espaço estratégico e seguro para a formação política, troca de experiências, pensamentos e problemas vividos no cotidiano das coordenações dos programas, compartilhar informações a partir dos espaços de representação para estabelecer parâmetros administrativos, pedagógicos e políticos jurisdicionais dos programas de residências em saúde. Promover articulações políticas indutoras da manutenção e fortalecimento das residências em saúde, avançando para a implementação da Política Nacional de Residências discutidas nos seminários nacionais pelos movimentos de residências. Discutir e contribuir para as questões relacionadas com a operacionalização e sustentabilidade dos programas, buscando o aperfeiçoamento das residências em saúde. Então, quem compõe esse fórum? Vou seguindo, viu, gente? Me sinalizem se tiver alguma necessidade de interrupção. Composição: coordenadores de programas de residências em áreas profissionais de saúde e coordenadores de Corema. Funcionamento: o fórum reúne-se através de espaços virtuais e presenciais extraordinários em grandes eventos de saúde e educação, e anualmente, que são os espaços ordinários, né, dos nossos encontros, nos encontros nacionais de residências. Esperamos que os seminários nacionais se regularizem, voltem a acontecer, sejam retomados, como foi pactuado e previsto lá atrás, para que também sejam espaços ordinários de encontros nossos, né? O regime de votação para a tomada de decisão do fórum, bem como para a escolha dos seus representantes, será com um voto por coordenador de programa, sendo que cada programa só poderá ter um voto, né? Então, é um voto por programa. Caso haja presença de coordenadores de Coremo que não estejam na coordenação de programa, ele deverá declarar o seu voto em nome de um dos programas vinculados à sua Coremo. 3. Só poderão votar aqueles membros presentes no momento da reunião. Colegiado gestor do fórum. Como é que se constitui esse colegiado gestor, né? Coordenação geral do fórum. 4 membros, dentre esses, para fins de representação na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, teremos 2 titulares e 2 suplentes, né? Então, atualmente está eu, Ana Célia, que é de Pernambuco, Joyce, que é do Paraná, e Nayara, que é de Brasília. As coordenações regionais são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? Sendo um titular e um suplente. No último encontro, minha gente, só um parêntese aí, a gente
embora a gente tenha colocado essa composição do nosso colegiado gestor do fórum, a gente já transgrediu essa composição, porque a gente viu a necessidade de tirar mais representantes das regionais, por algumas regiões por estado, outras regiões por região, enfim, a gente fez diferentes composições dessas coordenações regionais, tendo em vista a distância entre os estados, o tamanho a quantidade de residências em cada um dos estados. Então, e hoje a gente vai se debruçar para pensar exatamente isso, né? Como que a gente pode melhorar essa forma de organização regional para potencializar essas coordenações a nível regional, tá? Então, observação, a discussão sobre a organização regional precisa ser amadurecida, considerando as diferenças regionais, tais como a quantidade de estados e distância entre eles na região norte e nordeste, mas que a gente pode também ampliar para, por exemplo, a região centro-oeste, diante das possíveis dificuldades e singularidades de cada região, né? Além da coordenação geral e das coordenações regionais, a gente trabalha numa perspectiva de construção de grupos de apoio e trabalho, né? São grupos com finalidades específicas, com composição de pessoas com acúmulo e disposição para trabalharem nessa frente de ação necessária um fórum. Então, eles podem ser grupos criados, podem ser temporários ou podem ser permanentes, né? Então, e as pessoas vão se agregar nesse grupo de trabalho de acordo com o que tem a oferecer naquele momento, a contribuir para a produção de um determinado produto, né? Então, tem um caráter temporário, podendo se dissolver ou conformar outros grupos de acordo com a finalização da pauta ou do surgimento de novas frentes necessárias ao fórum. Os membros representantes do fórum na Comissão Nacional são identificados entre titulares e suplentes da coordenação geral, de modo que 2 fiquem destacados para o assento de representação dos programas uniprofissionais, titular e suplente, e 2 fiquem destacados para o assento de representação dos programas multiprofissionais, também titular e suplente. Porém, a gente entende que essas representações nossas, embora por uma questão de formalidade dos assentos lá na Comissão Nacional, tenha que ter esse destaque, né, dos programas uni e dos programas multi, a gente se compreende como um coletivo que representa os interesses e responde aos interesses das residências em área profissional como um todo, né? Então, apesar dessa diferenciação dos assentos, como prevista nas normativas da comissão, há um reconhecimento que essas são representações deste fórum, né? Então, independente de Ana Célia ser de Uni, ela representa esse fórum, todos os coordenadores, e vice-versa, né? Eu também, Nayara, enfim. E que todos os coordenadores de programa e, portanto, qualquer membro representante deve falar em defesa dos interesses e necessidades singulares dos programas, qualquer que seja a sua modalidade. Os representantes se candidatam e são eleitos enquanto sujeitos e não enquanto programa. Ou seja, caso saiam da função de coordenação durante o mandato ou fiquem impossibilitados de seguirem na função para o qual foram eleitos até o final do período previsto, caberá ao colegiado gestor a identificação de um dos membros das coordenações regionais para a ocupação desta função. Então, se eu saio da coordenação do meu programa, não é a próxima coordenadora, a pessoa que vai me substituir, que vai ocupar esse lugar, porque eu que fui eleita, e não o meu programa. Então, é o colegiado gestor que permanecer é que vai identificar entre seus pares alguém para me substituir, tá? O colegiado gestor do fórum tem um mandato de 2 anos, qualquer membro pode candidatar-se a continuar na função por mais 2 anos. Então, eu, por exemplo, eu e Ana Célia, a gente já vinha do mandato anterior. No encontro passado, em Natal, a gente permaneceu, né, se reelegeu para permanecer nessa representação, e no próximo encontro a gente vai ter uma outra eleição de representantes, que aí, por exemplo, Nayara e Joyce, que não eram representantes antes, poderiam continuar, e eu e Ana Célia precisaremos ser substituídas por outros representantes, né? A eleição dos novos membros deve acontecer preferencialmente nos encontros nacionais de residência ou em um seminário nacional, que eventualmente ocorre em intervalos semelhantes, né? Então, um mandato sempre de 2 anos. Atribuição desse colegiado gestor: representar o fórum nas instâncias de formulação, regulação e decisão referente às residências em saúde. Compreende-se que essa representação deve estar alinhada com os princípios norteadores e discussões realizadas. Deliberar sobre as ações, preservando os princípios e interesses do fórum e do movimento de residências.
publicizar todas as deliberações tomadas nos espaços decisórios, por meio de documento ou relato nos espaços de comunicação. Discutir e repassar as pautas desses espaços de representação, promover a comunicação e o debate por meio de espaços virtuais e presenciais, promover a comunicação com a base, estabelecer interlocução com outros segmentos. Bom, esse foi o documento que a gente construiu no ano passado para nos orientar, para orientar a condução desse fórum, e junto com esse documento a gente também construiu uma agenda política, né, para o ano, né, o período que seguiria a partir da construção desse documento lá em Natal. E aí eu já vou apresentar para vocês que agenda política foi essa que a gente construiu para o período de 2019 e 2020, e o que é que a gente conseguiu avançar, o que é que a gente não conseguiu avançar. Né? De antemão, é importante ressaltar que esse documento, a gente elaborou, esse pacto, né, político e organizativo, a gente elaborou em outubro do ano passado, e a gente já estava sem a Comissão Nacional, então a gente já estava nesse vazio de interlocução com essa instância, né, normativa e reguladora das residências, e esse ano a gente enfrentou um contexto de pandemia, que não preciso nem dizer quais foram os desafios que esse contexto de pandemia nos trouxe, né? Então, várias coisas que a gente tinha se proposto a fazer nesse próximo período, muitas coisas a gente não conseguiu fazer, mas muitas coisas também a gente conseguiu avançar. Então, as coisas que a gente colocou lá atrás, em outubro do ano passado, para essa agenda política, né? Primeiro, a retomada da Comissão Nacional. Então, que ações que a gente listou como possibilidades para lutar por essa retomada, né? Claro que essas ações sempre junto com os outros segmentos e membros da comissão. Elaboração e entrega de ofícios e outros documentos para formalizar nossa posição, apresentar novos representantes dos fóruns e cobrar respostas sobre a retomada da comissão. A gente fez isso, a gente encaminhou para o MEC, a gente encaminhou para o Ministério da Saúde, para a então coordenadora lá, a secretária executiva da comissão, né, que na época era Aldira, Samanta, atualmente eu nem sei mais quem é, eu acho que não sei, né, quem é que está, se tem alguém nesse lugar. Então a gente fez esse documento, a gente mandou, todos os fóruns fizeram isso, convocação do MEC, Ministério da Saúde, para reunião entre representantes do fórum. Nayara foi presencialmente lá no MEC, lá em Brasília, para tentar conversar com as pessoas do MEC. Se eu não me engano, ela chegou a conversar com técnicos do Ministério, mas sem muitas informações, sem muitos avanços. O que é dito para a gente é sempre a questão da não publicação da portaria que nomeia os membros dessa comissão, né? A justificativa utilizada para a não retomada da comissão é sempre essa, e aí sempre informam que ou está dependente do ministro publicar, ou está dependendo do outro ministério, enfim, fica um jogo, né, de empurra mesmo da responsabilidade pela não publicação dessa portaria que nomeia os membros, e termina que até hoje se arrasta essa suspensão, né, da comissão. Divulgação de abaixo-assinado para aumentar a adesão de outros atores sociais. A gente fez isso em redes sociais, a gente colocou nos grupos na época, abrir denúncia junto ao Ministério Público contra o Ministério da Educação. A gente fez isso também, a gente chegou a ter uma resposta do Ministério Público quanto a essa ausência da Comissão Nacional, só que foi uma resposta que claramente a procuradora que respondeu não compreendia direito o que é a residência, como se dá essa organização. Então foram feitas pontuações e questionamentos descabidos mesmo de quem desconhece, né, as residências, de quem conhece esse processo todo. A gente formulou uma resposta, né, uma réplica, né, para essa resposta do Ministério Público, foi enviado, mas até hoje não tivemos retorno desse segundo envio, né. Nayara, se estiver escutando, pode me corrigir, né, se eu estiver equivocada nos informes. Aproximação com o Conselho Nacional de Saúde, associações de ensino, sindicatos e parlamentares
para a convocação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. A gente teve uma aproximação importante no Conselho Nacional de Saúde, tivemos uma reunião com a CIRT, poucos dias atrás, eles tiveram reunião com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação para pautar essa retomada da Comissão Nacional de Residências. Então, houve essa aproximação e, a partir dessa aproximação, também surgiu essa necessidade de criação do movimento em defesa das residências, que é esse manifesto que a gente vem desde antes da Rede Unida, né, que se fortaleceu um pouco mais no Congresso da Rede Unida, e que agora aqui no encontro a gente está agregando mais sujeitos, né, nesse movimento para avançar nas disputas com o governo para a retomada da comissão. Formular um texto comum para que o máximo de Corema encaminhe ofício para o MEC. Eu acho que isso a gente não avançou, não construímos esse documento. Um outro aspecto que a gente colocou foi a construção da política nacional. Resgatar e revisar documentos existentes para abrir a consulta pública, buscar orientação do Conselho Nacional de Saúde e de expertises, né, de pessoas que têm a expertise, para viabilizar a sua implementação, buscar deputados e bancadas que possam pautar a residência na Câmara dos Deputados. A gente não avançou muito, pelo menos enquanto fórum, né, de coordenadores, a gente não avançou nisso, mas agora aqui nesse encontro a gente retoma essa agenda como uma agenda compartilhada dos fóruns para a gente construir novamente uma agenda, as ações, né, para avançar nessa agenda política nossa. Organização das comissões estaduais de residências em saúde, tendo como referência as SERENs, né, a gente tem essa referência aí. Algumas regiões conseguiram se organizar mais, outras menos, é isso que a gente vai apresentar agora no próximo momento, e vai investir nos subgrupos, né, então eu vou até passar mais rápido, mas assim, algumas diretrizes a gente já construiu no ano passado, que a gente pode retomar isso nos pequenos grupos, que é fortalecer os movimentos locais, descentralizar a tomada de decisão para as demandas administrativas, tomando a Comissão Nacional como instância recursal, organizar a política de residências no Estado, definindo as áreas prioritárias para a criação e ampliação das vagas de residências, formular propostas para o redirecionamento dos recursos da educação permanente dos estados, definir critérios de avaliação para orientarem a comissão de avaliação local dos programas, otimizar recursos públicos, integrando estratégias de formação do corpo docente assistencial, adesão à Frente Nacional contra a privatização da saúde de forma orgânica. Vamos acordar! Quem ganha dinheiro na cama é puta! Invadiram nossa transmissão, foi isso? Acho que sim. Respira, Grace. Vamos lá. Podemos seguir? Sim, sim. Então, vamos lá. O Fórum de Residentes já conseguiu avançar nisso, né? Ele já compõe de forma orgânica a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, e a gente não conseguiu fazer essa, pelo menos, né, do lugar onde eu estou, enquanto representante, né, uma das representantes do Fórum, a gente não conseguiu avançar nessa adesão de forma orgânica, obviamente, ideologicamente a gente tem adesão. Reconhecimento do trabalho docente e de gestão das residências para desprecarização e valorização, aproximação das instituições formadoras e executoras para a inclusão do trabalho nas residências na carreira docente assistencial, que é uma questão muito forte, né, nas residências vinculadas às instituições de ensino, aproximação das coordenações regionais com CONAS e CONASEMS para construir corresponsabilização na valorização, que aí envolve remuneração, carga horária protegida, formação e educação permanente, plano de cargos e carreiras dos trabalhadores envolvidos com as residências, organização e participação no Congresso do CONASEMS em julho de 2020, a gente não conseguiu se envolver nisso, apoio à criação do Formares como estratégia de formação e apoio técnico às residências, isso também se deu de maneira pontual, com alguns sujeitos isolados e não enquanto fórum, apoio às residências, às agendas de combate a todas as formas de assédio moral nos programas e serviços de saúde onde tem residências, criar estratégias de promoção